Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de manhã para todos nós. É com muito bom coração que nós estamos aqui neste momento do Evangelho diário, este momento que a gente convida Jesus para estar presente aqui conosco, para juntos refletirmos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje, meus irmãos, que o Cristo ele possa nos guiar, nos amparar, iluminar o nosso lar e também o nosso coração. Bom, meus irmãos, hoje no nosso Evangelho diário nós iremos refletir sobre um tema que muitos de nós já teve muito medo de conversar sobre isso, já teve muito receio. E muitos corações, ainda nos dias de hoje, têm um pouco de pavor de pensar nesse tema, que é o tema do desencarne, o momento da transição do nosso espírito, o momento que a gente deixa a vida material e retorna para a nossa verdadeira vida, a vida do espírito. Então, meus irmãos, é um tema que pode causar um pouquinho de receio e de medo em muitos de nós. Afinal, quem de nós já não teve o medo de deixar a família material, o medo de deixar as nossas coisinhas que a gente conquistou, o medo de como que vai ser o lado de lá? Isso é uma coisa que já deu muito receio na gente ou ainda dá. O que a gente vai encontrar quando a gente deixar a vida material? Como que vai ser? Como que a gente vai despertar do lado de lá? Será que a gente vai estar sozinhos? Então, essas dúvidas causam em nós um certo medo. Por isso que hoje aqui o nosso ponto principal é trazer esclarecimento sobre as etapas do desencarne, até de uma forma geral. Porque quando a gente tem esclarecimento sobre um tema, não tem mais espaço para ter medo e para ter receio. Porque a gente tem medo é do desconhecido. A gente tem medo é daquilo que a gente não sabe como que vai ser. Mas, se sabemos algumas etapas do desencarne, se temos a certeza da vida eterna, não tem tanto espaço assim para ter mais medo, para ter receio. E aí começamos a compreender que a morte é uma transição. A morte é uma transição que a gente deixa aqui a vida material e continua na vida espiritual. Então hoje aqui a gente vai trazer algumas etapas do desencarne e todas essas etapas que nós vamos ressaltar aqui, meus irmãos, elas foram também ditas pelo nosso querido Allan Kardec na Revista Espírita de 1858, no mês de maio. Então, exatamente nessa edição, no mês de maio, vou até mostrar aqui para nós, que é esta aqui. Nesta edição, no mês de maio, Allan Kardec ele se dedica a trazer algumas etapas do desencarne para a gente compreender e não ter mais medo ou receio, mas buscar esclarecimentos sobre isso. Meus irmãos, antes da gente começar aqui a entender quais são as etapas de quando a gente acorda na vida espiritual, o que pode acontecer, quais vivências podemos ter, é importante a gente deixar uns pontos aqui esclarecidos. Allan Kardec também ressaltou esses pontos. Primeiro, essas etapas do desencarne que vamos compartilhar aqui são etapas de forma geral e ampla, porque muitos desencarnes têm particularidades, ou seja, cada tipo de desencarne pode ter uma vivência diferente ao despertar na vida espiritual. Outro ponto, se o espírito ele já compreendia a eternidade da vida ou se ele não acreditava na eternidade da vida, isso influencia nas etapas do desencarne. A gente vai explicar sobre isso e também ressaltar que essas etapas aqui, elas não adentram no tipo de desencarne por suicídio, que é uma outra categoria, digamos assim, com desencarne muitas vezes mais perturbador e com fases vivenciadas
mais delicadas e particulares. Então aqui, digamos assim, é uma forma ampla e geral, que a maioria de nós pode enfrentar. Então a gente vai trazendo aqui algumas individualidades até para a gente ir entendendo mais. Bom, meus irmãos, vamos começar então. Primeiro é importante a gente compreender que o túmulo ele não encerra a vida. A nossa vida ela é eterna. O nosso corpo humano, ele é apenas uma veste para o nosso espírito. Ele é apenas um veículo em que o nosso espírito adentra, se liga para que a gente cumpra uma etapa de vida aqui na Terra. Quando essa etapa ela chega no final, a gente deixa essa veste material e continua a nossa vida no mundo espiritual. Um exemplo para a gente pensar sobre isso. O aluno, quando ele adentra na escola, ele não passa por diversas fases e etapas. Ele não cumpre o primeiro ano escolar, depois ele cumpre o segundo, o terceiro, e a cada ano escolar ele deixa um para trás. Não é assim? A nossa existência e vida eterna é da mesma forma. O nosso espírito, ele vivencia fases e etapas na vida material para se desenvolver, para crescer, para melhorar espiritualmente. Quando essa fase chega no final, ele deixa ela para trás e parte para a próxima. Cada vida material, cada existência na matéria é uma fase vivida, como se fosse um ano escolar. E aí a gente termina ela, passa para o próximo para ter mais conhecimento, se desenvolver mais, ou seja, passamos de ano, digamos assim. Então é por isso que a gente diz que a morte ela é uma transição, porque a morte ela não finda a nossa vida do espírito, porque ela é eterna. Então é uma transição em que a gente deixou a vida material, cumpriu o que tinha que cumprir e agora a gente dá sequência na nossa vida espiritual. E exatamente neste momento em que a gente deixa a vida material, existem algumas etapas que de uma forma ampla e geral todos nós podemos vivenciar. Então, quando chega o nosso tempo aqui na matéria, quando ele se encerra, deu o nosso prazo aqui, digamos assim, o nosso espírito ele vai se desligar do corpo físico. Nós somos ligados no corpo físico, nosso espírito, por um laço. Então ele vai se desligar, vai deixar essa veste, vai tirar essa veste, vai se desligar dela, porque já deu o tempo dele. Só que esse desligamento desse laço espiritual que vai ligar o corpo, o perispírito e o espírito, ele não se dá muitas vezes de forma bruta, rápida e imediata. Pode levar dias e até mesmo meses. Então vejamos bem, quando chega o nosso momento, os sinais vitais do nosso corpo se encerram. Não há mais sinal vital na nossa matéria, o nosso espírito ainda pode ficar ligado no nosso corpo por alguns dias e até mesmo alguns meses. Isso varia de acordo com o tipo de desencarne, isso varia também com o tipo de esclarecimento e também com se a gente auriu virtudes ou se a gente ainda está muito apegado à matéria. Quanto mais apegados à matéria, mais ligado a gente fica no corpo. Agora, se a gente já auriu uma visão da eternidade da vida, mais fácil e menos perturbador será esse nosso desligamento com o corpo. Então, todos nós enfrentamos isso. Uns de forma mais rápida, outros de forma mais longa, que é o processo de desligamento por completo do espírito para com o corpo. O que nós temos que buscar é o desligamento mais rápido, para a gente já curtir com mais leveza a nossa transição para a vida espiritual. E de forma ampla e geral, Allan Kardec ele vai destacar que é de consenso sentir-se mais leve, não sentir o peso do corpo. Quando a gente compreende
que já estamos, que desencarnamos, que entramos na vida espiritual, é de consenso que a gente sinta-se mais leve, que a gente não sinta mais o peso do corpo. Meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em algumas passagens, é destacado pra gente que a Terra ela é como se fosse uma prisão. Nosso espírito ele tem que estar aqui cumprindo algo e muitas vezes num planeta de provas e expiações não serão vivências tão alegres e tão felizes e harmônicas. Então é como se fosse uma prisão e a gente está aqui para cumprir alguma coisa. Quando o nosso espírito ele se liberta, ele está deixando essa prisão, então ele se sente mais leve. Então é usado esses termos no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente se assemelha como se fosse um passarinho, que ele está preso numa gaiola. O nosso espírito é como se ele estivesse preso aqui nessa veste pesada e densa material. O passarinho, quando ele sai da gaiola, ele não se sente livre para voar. O nosso espírito, quando ele deixa a veste material, ele se sente muito mais leve, muito mais livre. Tudo fica mais expandido, mais em paz para ele, em muitos casos. Então vejamos que Allan Kardec ele traz isso de que seria um consenso de se sentir um pouco mais leve, porque já não tem mais o peso do corpo nos prendendo aqui. Outro ponto que pode entrar numa etapa que Allan Kardec destaca alguns irmãos irão se encontrar em estado de perturbação de acordo com o gênero da sua morte, porque eles veem seu corpo e isso vai perturbar eles. Contudo, eles se sentem vivos e não compreendem essa separação. Muitos irmãos, uma das primeiras etapas que eles enfrentam do desencarne é perturbação. Não compreendem que já deixaram a vida material, não compreenderam que a vida é eterna. Então eles continuam enxergando o corpo deles e eles não compreendem essa separação. Não compreendem por que o corpo está ali e eles se sentem vivos olhando o corpo, esse reflexo. E isso é muito perturbador para eles. Allan Kardec diz isso para nós. Então, olha só como que a compreensão da eternidade da vida nos ajuda a talvez não vivenciar essa perturbação. Pensemos só, porque quando a gente não compreende a eternidade da vida e desencarna, muitas vezes ficamos perturbados porque não compreendemos essa transição que aconteceu. Achamos que continuamos vivos, que tudo continua perfeitamente, sendo que a gente já passou para a vida espiritual. E isso é perturbador, pode atrapalhar muito o espírito nesse despertar dele. Então, compreender a eternidade da vida é muito importante para a gente ter um pouco mais de paz quando a gente acordar na vida espiritual. Inclusive, há muitos casos, como a gente encontra também nas obras do André Luiz, de irmãos que são mantidos dormindo, em repouso, em hospitais, lá na vida espiritual, para eles acordarem aos poucos, para eles despertarem aos poucos após o desencarne. Porque se eles acordarem de uma vez, eles vão se assustar muito, até eles entenderem tudo que aconteceu, porque não acreditavam na eternidade da vida. Então eles mantêm-se dormindo, em repouso, em hospitais lá, até poder despertar e compreender tudo o que aconteceu, porque senão é um susto muito grande que pode acontecer. E eu quero até detalhar um pouquinho mais esse momento de perturbação. Quando a gente diz perturbação, é mais questão de um susto, de falta de compreensão e de confusão desse momento. Vamos pensar uma coisa aqui para a gente entender um exemplo. Imaginemos que a gente se deitou para dormir. Deitamos na nossa cama, no nosso quarto. Deitamos para dormir. Só que imagina que a gente acorda em outro lugar, numa casa que a gente não conhece, e a gente não sabe quem está ali. O que vai acontecer? Não ficaremos perturbados? Não ficaremos assustados? Questionando aonde que eu estou? Aonde está a minha casa? Eu deitei e fui no meu quarto. O que aconteceu que eu acordei em outro lugar? Isso não é assustador? Isso nos deixa perturbado? Pois bem,
Imaginemos agora a situação do desencarne. A gente estava vivendo a nossa vida material e há muitos desencarnes que o espírito nem percebe que desencarnou, porque é muito leve, não sente dor, é muito em paz, é muito harmônico, então ele não percebe esse momento do desencarne. Então, pensa só, ele estava vivendo a vida material, de repente, chega o momento dele, ele desencarna, desperta com uma outra visão, em outro ambiente. Isso assusta. Isso é perturbador, é nesse sentido que a gente quer dizer. Não é que ele sente dores ou que é algo muito fantasioso, não, é porque assusta. Ele saiu de um lugar, agora ele está em outro, ou tendo outra visão ou outra percepção. Isso causa um medo, um susto, e isso gera uma perturbação. Então, por isso que muitos espíritos, após desencarnar, não acreditam que estão mortos, mortos no sentido que estão na vida espiritual. Não acreditam que deixaram a vida material. Para eles ainda é muito difícil entender isso. Então, é nesse sentido aqui que a gente fala. Então, quanto mais reforça aqui, a gente compreende a eternidade da vida, menos susto e perturbação a gente passa desse momento. Porque a gente compreende. Passamos para a vida espiritual, agora a gente continua a nossa jornada. Mas então, olha só, passou esse momento de perturbação, ou seja, que a gente já compreendeu que a gente deixou a vida espiritual, que agora a gente tem que seguir para a vida espiritual. Passado esse momento, Allan Kardec destaca aqui que começa a dissipar os laços que liga o espírito com o corpo. Aí é depois da perturbação que começa a dissipar esses laços. Queria até ressaltar as palavras de Allan Kardec aqui. Ele diz assim, em alguns casos, esse desprendimento ele se opera entre 3 ou 4 dias, enquanto que em outros duram meses. E em algumas pessoas, a separação ocorre até mesmo antes da morte. São as que em vida se elevaram pelo pensamento e pela pureza de sentimentos, bem acima das coisas materiais. Passou o momento de perturbação, nosso espírito começa a se desprender agora por completo do corpo. Lembra que a gente disse que esse desligamento desse laço ele não é repentino? Allan Kardec coloca, pode durar 3 a 4 dias ou durar meses. E tem uma variável, tem irmãos que já se elevaram tanto por pensamento, já compreenderam tanto a lei do amor, que eles já se desligam do corpo até mesmo antes do momento do desencarne. Tem essas variáveis. Olha só que interessante isso para nós. Então vamos passar aqui caso a caso para a gente compreender? Bom, como a gente disse, alguns demoram de 3 a 4 dias para se desligar esses laços, ou seja, para a gente realmente se sentir libertos, não temos mais nenhuma ligação com o corpo físico. Quanto mais a gente eleva o pensamento, a gente deixa o que é na matéria, não é tão ligado a bens materiais, as coisas que ficaram, mais fácil é a gente prosseguir na vida espiritual desfazendo esses laços. Alguns irmãos, como Allan Kardec coloca, já desfazem esse laço até mesmo antes do momento do desencarne. Vou trazer um exemplo para a gente, que são exemplos que contém também na obra do André Luiz. Olha só, muitos casos há pessoas que espíritos que já estão ali se preparando para o momento do desencarne. Durante o sono, eles já visitam para onde eles irão, quem eles irão encontrar, o que vai acontecer. Então o espírito deles já está se preparando para o momento do desencarne. São almas que já compreenderam a lei do amor, já não são ligadas a muitas coisas materiais, cumpriram o dever que tinham que cumprir, digamos assim, são almas mais em paz, mais elevadas. Muitas dessas almas, o desencarne é de forma muito tranquila, muito pacífica, muitos mesmo desencarnam no momento do sono, se desprendem ali e partem para a vida espiritual, porque é muito tranquilo, muito em paz esse desencarne. Então eles já estavam preparados, então eles conseguem ali já seguir para a vida espiritual
no momento do desencarne, o laço já se rompe e eles continuam a vida. Há também muitos irmãos que, agora que eu vou trazer duas variáveis. Muitos irmãos que desencarnam de morte muito violenta. Então a gente tem duas variáveis. Aqueles irmãos que no momento da morte violenta, dessa transição violenta que eu digo, pode ser um acidente, pode ser algo de muito impacto no corpo, digamos assim, eles não sentem a dor, eles não sentem nada. Isso é muito relatado pra gente em muitas obras, agora que eu vou citar Leon Tolstói, por exemplo, obras psicografadas por Cirineia e Yolanda, em que Leon Tolstói ele vai relatar pra gente desencarnes muito violentos. Um exemplo, pessoas que eram jogadas nas arenas para os leões comer. O espírito já se desligou do corpo ali antes do desencarne. Então ele não sente a dor, ele não sente nada. Ele vai em paz e segue em paz. Aos nossos olhos, parece ser um desencarne violento. Mas para o espírito, ele não sente dor, ele não sentiu nada. Ele simplesmente passou ali pela transição e foi. Almas mais elevadas, almas que já cultivaram amor, já compreenderam as leis divinas, então elas têm mais essa facilidade. Então eles partem em paz, sem sentir dor. Sem sentir dor. Em contrapartida, a gente também tem exemplos de desencarnes muito violentos, mas que o espírito ainda continua sentindo as dores do desencarne. Isso acontece porque ainda está muito ligado às coisas na matéria, ainda está muito ligado às coisas baixas, a vícios, a paixões, ainda não quer deixar as coisas aqui, então fica por aqui muito ligado ao corpo e fica sentindo essas dores, fica sentindo o impacto do desencarne. Gostaria até de ressaltar que nas obras espíritas é raro, alguns casos em particular que a gente vê que continua sentindo essas dores, além dos casos de suicídio que eu digo. Porque a maioria que a gente vê relatado para todos nós é que o espírito não sente dor. É morte violenta aos nossos olhos, porque para o espírito ele simplesmente partiu para a vida espiritual. Isso é muito esperançoso para nós, porque muitas vezes a gente tem medo da dor, medo de sofrer, e olha só, quanto mais a gente se eleva, quanto mais a gente caminha nas leis divinas, busca se aperfeiçoar, mais a gente vai emancipando já a nossa alma e é muito mais libertador quando chega esse momento do desencarne. Às vezes a gente não vai sentir dor, não vai ter tanto impacto, independente do tipo de desencarne. Bom, meus irmãos, então, olha só as etapas. Uma perturbação, que é o compreender do desencarne, o desfazer desse laço que liga o corpo com o espírito, cada um é num tempo, cada um é de uma forma, e depois dessas etapas, a gente tem o seguir na vida espiritual. E isso também, cada irmão vai ter o seu tempo. Muitos ainda escolherão ficar vagando, eu vou usar esse termo vagando, caminhando aqui na vida material, estagnados. Mas há muitas equipes espirituais que socorrem esses irmãos, libertando, mostrando para eles um caminho melhor para seguir na vida espiritual, porque ficar aqui na matéria não agrega em nada. Então, muitos escolhem continuar aqui na vida material, mas vai ter que chegar um momento que eles vão ter que ir para a vida espiritual e muitos de nós vai escolher ir para o estado da erraticidade, que eu vou usar um termo aqui talvez mais comum para a gente entender, é o estado da vida espiritual. A gente vai seguir a nossa vida lá. A gente pode ir para uma colônia espiritual, a gente pode ir para uma outra esfera, a gente pode ir para um hospital para a gente repousar. Às vezes a gente teve uma jornada de vida muito difícil, então a gente pode ir repousar num hospital. Cada um vai ter um processo nessa continuidade da vida espiritual. Sempre tem um familiar que vem nos buscar, um espírito amigo.
algum espírito da nossa família espiritual que também vem nos encontrar no momento do desencarne. A gente não acorda sozinho, desolado, sem saber o que está acontecendo, apenas em alguns casos específicos, que eu não vou me adentrar aqui, mas a maioria de nós sempre tem uma equipe que vem nos explicar o que está acontecendo, nos auxiliar, nos receber. Muitos daqueles que a gente guarda uma saudade, a gente os reencontra do lado de lá, então a gente é recebido, não ficamos sozinhos. Depois desse encontro, a gente, como eu disse, a gente é direcionado ou para uma colônia espiritual ou para uma esfera espiritual de acordo com o nosso nível vibratório. Se a gente está vibrando com intenções de amor e de paz, iremos para colônias espirituais que têm essa sintonia. Agora, se estamos com baixas paixões, vícios, ainda pensamento muito enraizado na maledicência, iremos para esferas espirituais de dor, de sofrimento, como a esfera umbralina, que é um umbral. Então, para cada um de nós vai para uma esfera de acordo com as intenções do coração, o nível de vibração do espírito, de pensamento, como que foi sua jornada, como que foi a nossa jornada de vida, que isso tudo influencia para como será o lugar, o local que o nosso espírito vai adentrar também lá no estado da erraticidade. Um lugar mais feliz ou um lugar menos feliz. Então, sempre seremos recebidos, esclarecidos, sempre terão aqueles que zelam por nós para nos guiar lá, e a gente sempre vai ter um lugar para onde iremos. E aí, nesse lugar, dependente de qual for, a gente vai indo dando sequência em busca de mais de desenvolvimento, mais aprimoramento. Como dissemos, lá na vida espiritual, a gente pode trabalhar, estudar, buscar esclarecimento, se for permitido, reencontrar com aqueles que partiram antes de nós. Se for permitido também, com o passar do tempo, ajudar aqueles que ficaram na Terra. Então a gente dá sequência lá da mesma forma que a gente dá sequência na nossa vida material. Então, meus irmãos, muito esperançoso para a gente pensar nessas etapas, pensar que a vida é eterna e que a gente segue e continua vivendo lá na vida espiritual. O túmulo, ele não encerra a vida. Então a gente aguarda de todo o coração que os nossos esclarecimentos pontuados aqui hoje, de acordo com Allan Kardec, possam ter sido um facho de esperança em nosso coração, dissipando o medo, o receio e o pavor, fazendo a gente esclarecer que a maioria dos desencarnes não se sente a dor, não se sente o impacto ali do tipo de morte, que a gente é recebido por familiares, mas tudo isso é levado em conta, a jornada que a gente teve aqui na Terra, o caminho que a gente delineou, os esclarecimentos que a gente buscou e se cumprimos os nossos deveres e os nossos compromissos firmados com Deus. Então que a gente também, essa passagem sirva de inspiração para a gente se esforçar cada dia mais, para evoluir, para se melhorar um pouquinho, para buscar mais esclarecimento, visando que a gente parta dessa vida um pouquinho melhor e mais em paz do que a gente adentrou. Bom, meus irmãos, todos aqueles que quiserem até mesmo saber mais sobre esse tema, a gente indica a Revista Espírita de 1858, nós temos também a obra Nosso Lar, não só o Nosso Lar, mas as obras de André Luiz com o nosso querido Chico Xavier são muito esclarecedoras nessas etapas, mostrando como são colônias espirituais, como que é chegar na vida espiritual, como que é esse processo do desencarne. Nessas obras a gente também encontra bem detalhado diversos casos nos explicando. A todos os irmãos que se interessarem, também é muito proveitoso buscar nessas obras um novo esclarecimento para a gente. Bom, meus irmãos, esta nossa mensagem de hoje ela foi inspirada no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que vem nos falar na casa do Pai há muitas moradas. Então, para a gente compreender que
a vida eterna e que a gente também vai ter uma morada quando a gente retornar para a nossa vida espiritual. Bom, lembramos também que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Um excelente dia, nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Um excelente dia.